Olá, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra da parte de Deus. Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, que fala sobre a ameaça, A ameaça de Senaqueribe. Ameaças. Muitas das vezes vivemos rodeados de ameaças, Pessoas nos ameaçam. Às vezes, quando não é pessoas, é o sistema, às vezes é os problemas. E diz assim, a ameaça de Senaqueribe contra Judá. Depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades, fortificada para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água da fonte do lado de fora das cidades, e eles concordaram. Então a primeira coisa que Senaqueribe, ou que Ezequias fez quando Senaqueribe queria guerrear, consultou outras pessoas, para que se pudesse fazer, se ele devia bloquear as águas, aquelas fontes de águas. Então aquelas fontes de águas iriam fortalecer o inimigo. E muitas das vezes acontece isso. Nós estamos dando água para o inimigo e ele está se fortalecendo. Por isso precisamos estar rodeados de pessoas que nos dê bons conselhos, pessoas que vão nos ajudar, não pessoas que vão nos arruinar. Por isso, você tem que ver bem as pessoas ao qual você pede conselho. E Ezequias pediu as pessoas certas. Ele teve uma ideia. Aí ele falou com eles. E eles disseram, o que é que você acha da gente tirar água para que o inimigo nos fortaleça? Eles concordaram. A mesma coisa com seus planos e seus sonhos. Você tem que ver com quem você vai contar. Porque, na verdade, quando você tem um sonho, uma ideia, você já está prestes a fazer. E tem pessoas que você pode contar uma ideia e elas dizem para você, não faça isso não. E aí você desiste. Aí quando vai no outro dia, ela pegou sua ideia e criou alguma coisa. Então, vamos lá, Assim juntaram-se muitos homens, fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados dos muros, construiu torres sobre ele, construiu outro muro do lado de fora. Do primeiro reforçou o muro da cidade, e Davi mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Repare que o inimigo já ia atacar eles, mas eles se prepararam. Eles tomaram uma atitude, Eles não ficaram só orando, mas eles começaram a agir em cima daquilo que é a oração, porque a oração, ela é uma ação. Nada adianta você orar, só orar e não vigiar. E eles vigiaram, o inimigo vem aí, bora construir muros, bora tirar essa fonte de água, não vamos dar brecha para o inimigo. Nomeou sobre o povo oficiais militares e reuniu na praça junto à porta da cidade, animando com estas palavras, sejam fortes e corajosos, não tenha medo nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando lá, se mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem: Ezequias a todo o povo de Judá que morava lá. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecer cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz, o Senhor nosso Deus nos salvará das mãos do rei da Síria. Ele nos está enganando para deixá-los morrer de fome e sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou o altar desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar.
sobre ele queimar incenso. Você não sabe o que os meus antepassados fizeram a todos os povos da outra terra? Acaso alguma vez os deuses daquela nação conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles de todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram? Qual deles conseguiu salvar o povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-lo das minhas mãos? Porquanto não deixe Ezequias enganá-lo, ou iludir-lhe. Dessa maneira não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos, das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-lo das minhas mãos. Então você vê que o inimigo, ele usa o passado para dizer, ó, eu já fiz isso, já ocorreu isso, ó, não deu certo. Não adianta você confiar em Deus, confiar naquilo que este homem está falando. Ele quer fazer vocês morrer. Então você vê que ele queria, de qualquer forma, lançar as setas dele para desanimar o povo. Então são as ameaças que chegam. Ó, quando a pessoa não pode contra você, ela vai tentar contra alguém próximo a você, para que te enfraqueje. Às vezes é um filho, às vezes é o cônjuge, às vezes é um parente mais próximo, para que você desanime, né? Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, o desafiando assim como os deuses do povo de outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falava de Deus dos outros povos da terra, que não passavam de obras de mãos dos homens. Por tudo isso, Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus, e o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes oficiais do acampamento da Síria, da forma que ele se retirou envergonhado para a sua terra. Certo dia, ao adentar o templo de seu Deus, alguns dos seus filhos mataram a espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém da fúria de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles com todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor, presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá naquela ocasião, e diante dele foi muito respeitado por todas as nações. Então assim Deus nos livra, né, daquelas pessoas que nos ameaçam, que nos afrontam. Não ligue, não debata, não discuta, não queira tirar satisfação, porque Deus é o Deus que nos livra. Assim como Deus livrou Ezequias e o seu povo, assim Deus vai nos livrar. Por isso essa pessoa que está te caluniando, que está te perseguindo, não diga nada. Clame a Deus, ore a Deus, entregue na mão do Senhor e tenha certeza que Deus também vai te dar o livramento. Se você gostou dessa mensagem, não deixe de clicar em gostei, compartilhar o vídeo, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e tenha certeza que Deus já te livrou de todas as ameaças. A paz do Senhor Jesus, Shalom e até o próximo vídeo.